portanto, temos essa atividade de greve programada para amanhã de hoje, cujo tema vai ser a greve, né, como instrumento histórico de luta da classe trabalhadora. Então, à medida em que a gente está nessa greve, né, nacional dos docentes, aproveitamos um pouco para tematizar a questão. Para isso a gente fez o convite, né, para 2 pessoas que estão aqui conosco e a gente vai convidá-las nesse momento para compor a mesa. O professor José Girelânio Ataíde, é isso? Fiquei meio apreensivo em relação ao Ataíde, mas é Ataíde mesmo. Venha para cá, nosso companheiro, né, professor da unidade de educação do campo, lá do campus de Sumé, a nossa UFCG. Então, fique à vontade, Girelânio. E vamos convidar também, para não perder o formalismo, chancelar aqui o aperto de mão. E a Lauricéia Galdino dos Santos. Muito bem. Lauricéia é historiadora, recentemente concluiu a sua tese de doutorado, convênio UFCG, USP, tá certo? E trabalhou a temática da gênese, né, do movimento docente no Brasil através do nosso Antissindicato Nacional. Então, a gente vai seguir mais ou menos aquela dinâmica, né, que a gente conhece. Então, os expositores vão ter aí um tempo de, acho que 25 minutos, né, mais 5 para concluir a exposição, e depois a gente abre para o debate. Eu vou funcionar aqui meio que como mediador, né, tentando ser o mais discreto possível, né, em que o protagonismo aqui dos expositores e depois a interação aqui com o público, né, que a gente agradece desde já, tá bom? Então, como é que começa com quem? Para mim, não sei, depende da exposição. Girelânio está sugerindo aqui que eu comece. Pode ser. Por mim, tranquilo. Pode ser? Pode ser. Bom, então é isso. Então, eles vão fazer a exposição inicial entre 25 e 30 minutos e depois a gente abre para o debate, para vocês fazerem perguntas, questionamentos, etc. Bom, Tranquilo? tranquilo. Então, obrigado aí, em nome do Comando Local de Greve. E vamos lá. Bom dia aos presentes, às pessoas presentes. Eu vou fazer um breve retrospecto, tomando o período inicial da formação do movimento docente. Então, assim, o tema da minha tese é um tema que tentou, numa certa medida, dar conta de um recorte já ali no período que a gente diz que é ali meio que no ocaso da ditadura, mas que você ainda percebe nas ações dentro das universidades e em outros âmbitos da sociedade civil, os arreganhos autoritários ainda muito fortes e muito presentes. Então, entre 78 e 85 é o meu recorte. Por que entre 78 e 85? Porque 78 vai ser o ano em que vai começar a eclodir as diversas associações de docentes pelo Brasil afora. Então, assim, já no limite de abusos, de todas as formas de abusos, que começam, inclusive, desde 1964. Então, nos primeiros meses de 1964, do ano de 1964, após o desfecho do golpe, a ação sobre as universidades ela já começa de forma muito forte. Então, o UNB, USP, principalmente as grandes universidades que são as mais visadas e são vistas como o antro dos
comunistas, das presenças perigosas. Então você vai ter aí já nos primeiros meses. Então, para quem acredita ou para quem defende que esse endurecimento e essa ação autoritária dentro das universidades, ela ocorre somente a partir da instituição do ato institucional de número 5, se engana. Porque a gente já vai ter aí uma série de professores aposentados compulsoriamente, demitidos, presos, tendo suas residências invadidas, levados para depoimento, sem que haja nenhuma acusação formal, já isso nos meses de maio, junho, julho. E quando você vai fazendo um levantamento, você percebe que as universidades elas vão sofrer um duro golpe e que isso se sucede nos anos seguintes, em que a década de 1970 você vai ter eu não diria na esteira do movimento estudantil que ganha uma certa força em 1968, que vai ser um ano de muito movimento, mas muitas dessas figuras que estiveram na base do movimento estudantil e outros movimentos na década de 70 serão algumas delas que vão estar como docentes e que vão estar na base dessa luta. Então, 1978 vai ser o ano em que essa ação dos professores, essa mobilização dos professores dentro das universidades, ela vai acontecer de forma bem forte, resultando em dezenas. Já no ano de 78, a gente já tem dezenas de associações de docentes pelo Brasil afora. Então, 78, 79, 80 e 85, o recorte final vai ser justamente o momento em que a gente vai ter o primeiro pequeno rasgo no caminho de uma democracia que viria a iniciar um processo de consolidação. Eu acho que inclusive é uma palavra complicada, porque quando a gente fala de democracia, a gente fala de um processo que ele está sempre em movimento. Então não existe uma democracia feita, acabada e pronta, e o nosso país, historicamente, ele fica nesse movimento sempre, de um vai e vem, de forças que vêm, fortalecem, situações que enfraquecem. Mas 85, com a eleição do civil, depois dos 20, de um presidente civil, depois dos 21 anos do golpe, vai ser para mim o marco de fechamento desse recorte, então de 78 a 85. Bom, então assim, o que é que eu gostaria de chamar a atenção neste momento aqui? É o fato de que essa luta coletiva em torno da greve enquanto instrumento de luta, ela só começa a ser possível a partir da organização, da coletivização da luta enquanto algo que é coletivo. Ainda que estejamos falando dos anos de 78, com a fundação das universidades, com a fundação das diversas associações pelo Brasil afora, seja de 79, 80, 81, com a realização dos encontros nacionais das associações de docentes, que vão ser fundamentais para a fundação da Andes, da então Andes. Essa luta ela já começa a ganhar, vamos dizer, uma força no sentido de que as pequenas, antes mesmo do Andes, da fundação do Andes, nós já vamos ter a organização dos primeiros movimentos paredistas. Então, esses primeiros movimentos paredistas, com um enfrentamento muito, vamos dizer, particular, porque nós estávamos naquele momento ainda vivenciando o período ditatorial. Então, as greves de 80, 81, 82, 84 e 85 foram greves importantíssimas, não só porque elas estiveram articuladas com outros movimentos da sociedade civil, mas principalmente porque os professores eles começam a se consolidar enquanto classe. Eles começam, eu diria que em 84 principalmente,
é quando se começa a construir o que eu chamaria, e que talvez outros especialistas poderiam chamar, começaria a se construir uma identidade que, no meu ver, muitos professores ainda não se veem assim, uma identidade do professor universitário enquanto trabalhador. A outra coisa interessante é a incorporação, eu não diria incorporação, eu acho que tem outra palavra mais adequada, é a união. A partir da greve de 84, depois isso não se torna uma constante, dos técnicos administrativos, dos servidores técnicos administrativos dentro do movimento grevista. Então, muito embora a greve de 1984, a greve dos 84 dias, que foi uma das greves mais longas do período, que vai até 85, e até depois, nós tivemos algumas outras de 100 e tantos dias, mas 84, com a sua greve de 84, foi uma das greves mais longas, e talvez a que tenha obtido, do ponto de vista prático, do ponto de vista pragmático, do ponto de vista de resultados, a que foi mais insatisfatória para os professores. Mas é interessante perceber que a greve de 84 ela vai surtir um efeito interessante, que vai ser esse início da consolidação, ou pelo menos do início de uma visão dos trabalhadores, dos professores enquanto trabalhadores. Então, esses quadros que eu vou trazer aqui são quadros que estão disponíveis em sites de várias ADs, e eles estão disponíveis também no site do Andes, do Andes. É porque para a gente que faz esse movimento de antes da Carta Magna e depois da Carta Magna, você fica sempre nessa coisa, a Andes ou Andes. Então, em 1980, a primeira greve que vai ser organizada de forma coletiva, de forma nacional, ela vai durar de 16 de novembro a 11 de dezembro. Então ela vai durar mais ou menos um mês. 19 universidades autárquicas e 7 escolas, 7 faculdades isoladas, elas participam desse movimento paredista. Então, o que era que se estava reivindicando? Reajuste salarial de 48%, e aí é importante, se alguém já se debruçou sobre esse período, ou se viveu esse período já como pessoa consciente, pessoa que tinha, vamos dizer, noção de mundo, sabe da desvalorização da carreira nesse período, sabe da inflação desse período, sabe, inclusive, que na greve em que a Esther de Figueiredo Ferraz, como ministra, ela corta o salário dos professores no período em que eles estavam em greve, e isso gera uma calamidade. Então, assim, não era um momento fácil para quem era professor nesse período do final de 70 e início de 80, do ponto de vista de condições financeiras. Então, o reajuste salarial de 48%, carreira do magistério, então, uma estruturação da carreira, eleição direta para reitor, era uma das questões que inclusive a gente falava ainda há pouco, que é uma questão que ainda precisa ser enfrentada dentro das universidades, porque o que a gente tem é uma consulta e a geração de uma lista. Então, o reitor, se a gente vai para os anos 70 e 80, já era uma luta e nós ainda estamos diante dela. Então, 12% do orçamento da União destinado para a educação. Então, esses eram os principais pontos que se reivindicavam naquele momento. Então, o que é que vai ter enquanto resultado? Aumento salarial de 82,25% para os servidores públicos federais, aprovação do novo plano de carreira do magistério superior e reenquadramento de docentes. Então, a primeira greve vai ter
resultados que, para o período em que nós estamos falando, serão resultados importantes na minha análise. Se a gente for considerar outras greves que aconteceram, inclusive mais recentemente, e em governos democráticos, greves surtiram efeitos muito menos vantajosos do que em outros momentos da história. Bom, a greve de 81, então vamos ter novamente um período que vai de novembro a janeiro, novembro de 81 a janeiro de 82. Essa greve vai durar 20 dias, então ela vai do 11 de janeiro a 1 de fevereiro. Então ela vai ter 19 universidades autárquicas e 5 escolas isoladas, 5 faculdades, reposição salarial de 45%, reajuste semestral, enquadramento de professores, colaboradores admitidos após 79. Então essa era uma das principais reivindicações. E é interessante chamar a atenção nesse quadro, que quando a Associação dos Docentes aqui da UFCG, Campus de Campina Grande, ela se forma, um dos pontos que se estava em questão era justamente a situação dos professores horistas e dos professores colaboradores que existia. Então, assim, sempre que eu converso com os professores que estiveram na fundação e que você acessa os poucos documentos que se tem de 78, que é do ano de fundação daqui do UFCG, uma das questões era a quantidade muito grande que se tinha de professores horistas, ou professores que a gente chama de professores colaboradores, que era algo mais ou menos parecido com o que a gente tem de professor substituto hoje, só que em condições mais precárias. Então, esses 3 pontos eram os pontos de reivindicação dos professores. Então, quais foram os resultados? Reposição salarial de 30% a partir de janeiro de 82, absorção dos colaboradores no plano de carreira e o recuo do governo, naquele momento, de transformar as universidades autárquicas em fundações de interesse privado, que era um debate que estava muito forte na época. Então, assim, para quem muitas vezes olha para a greve no presente, é muito importante que a gente faça esse movimento para o passado. Então, volta e meia, eu estou em Uber, estou às vezes em um estabelecimento e alguém comenta: os professores da universidade estão em greve. Nossa, isso é horrível para os estudantes. Ainda sábado, eu voltando da Granja, eu peguei o Uber e aí o cara dizendo: eles estão em greve, né? Eu disse: pois é, estão. Ele disse: mas isso é tão ruim, prejudica um monte de gente. Eu disse: bom, aí a partir do seu ponto de vista de prejudicar, eu não quero discutir, mas aí eu queria dizer para você sobre a importância da greve. E aí eu queria dizer para você que se você estudou numa universidade pública gratuita e com o mínimo exigido de qualidade, se seu filho, seu sobrinho, seus parentes, seus amigos estudam em uma universidade pública gratuita, socialmente referenciada com o mínimo exigido de qualidade, é porque greves ao longo do tempo aconteceram. E nenhum governo, nem de direita e nem de esquerda, deu por mérito ou por reconhecimento das necessidades, melhorias efetivas para as condições de trabalho dos professores, questões de carreira, verba, sem que houvesse luta. Então, se você sabe hoje que existem universidades públicas gratuitas e que você pode acessar essas universidades, não foi algo que nenhum governo deu de mão beijada a ninguém, foi resultado de luta. E se a gente recuar um pouco mais no tempo e a gente for para as décadas de 60, 70, essa luta, ela incluiu pessoas que perderam a vida, que foram demitidas, que foram aposentadas compulsoriamente, que tiveram, vamos dizer, a sua vida devassada, que foram fichadas, e muitos não conseguiram se reincorporar à universidade depois.
porque eles estavam lutando pela universidade. E aí, sem discutir o mérito de quem era a pessoa, se era... Mas todos aqueles que enfrentaram o governo, seja ele ditatorial, no período mais pesado ou no período mais brando, eles não colheram resultados muitas vezes pessoais que foram bons para eles naquele momento, mas hoje nós estamos colhendo o fruto. Então é importante a gente olhar para a greve como um instrumento e o último recurso que se tem depois de várias rodadas de negociações. E aí quando eu postei ontem no meu status do WhatsApp, então uma pessoa foi lá e questionou: nossa, greve no governo de Lula, e pode isso? Tipo, eu disse, claro que pode, porque nós estamos no governo democrático. Se a gente não concorda com ele, nisso ou naquilo, mas nós estamos vivendo um período em que a gente está começando a voltar a respirar ares democráticos. Então, o fato de A ou B votar num determinado governo não significa dizer que esse governo ele vai atender ou ele vai dar de mão beijada essas melhorias que os professores estão reivindicando. Então, é justo, inclusive nós temos que aproveitar. Bom, em 82 nós vamos ter uma nova greve. Depois, inclusive, da própria Andes, apresentar um documento. Já está terminando? Quase 15 minutos. Vai faltando 5 minutos. Ok, beleza. No caderno de número 2, que inclusive tem aqui da Andes, aquela série de cadernos da Andes, um caderno exclusivo apresentando propostas para a Universidade Brasileira. Eu não sei se você conhece esse livro, Luciano, que inclusive eu cito no meu trabalho. Então a greve de 82 vai ser uma greve que vai durar 32 dias, então ela vai de novembro a dezembro de 82, e aí, mais uma vez, essa média de 18, 19 universidades autárquicas e outras escolas isoladas participando, e pela primeira vez a FASUBRA ela vai fazer parte da mobilização. Então, é a primeira vez que a gente vai ter uma greve em que vamos ter um trabalho conjunto dos professores e dos servidores técnicos. Então, o que era que se pedia nesse período? Reajuste salarial de 23,8%, reajuste semestral pelo índice da inflação, direitos iguais para estatutários e seletistas, e reestruturação das instituições federais de ensino superior com base nas propostas do Andes, ou da Andes na época, como assim se denominava. Então, a Andes tinha elaborado esse caderno como uma proposta para a Universidade Brasileira, que precisaria fazer um trabalho de análise das universidades para ver o que foi efetivamente que ao longo do tempo se incorporou dessa proposta. Então eu não me ocupei dessa tarefa, que precisaria ver quais foram, a partir dessas propostas, o que foi que mudou dentro das universidades, mas foi um documento muito importante que esteve na base, inclusive, das políticas que foram adotadas pelo governo, vamos dizer, dentro desse processo de reestruturação das universidades. Agora, que pontos não foi um elemento que eu analisei. Bom, nesse momento não se vai ter reajuste, não se vai ter reajuste semestral. Então, basicamente, essa greve de 82 vai ser um recuo do governo na implantação do ensino pago nas instituições federais de ensino superior e nas transformações das autarquias em fundações. Então, veja que há uma insistência dessa vontade
de se transformar as autarquias em fundações de interesse privado. Tem um pesquisador do campo da sociologia, que é Carlos Benedito Martins. O livro dele chama-se Ensino Pago, um retrato sem retoque, se não estou enganado. Né? Então, o Carlos Benedito Martins, ele faz um trabalho que é resultado, ele publica um livro que é resultado da dissertação de mestrado dele apresentada à PUC de São Paulo, se eu não estou enganado, em 82. Então, acho que a primeira publicação do livro dele, a primeira edição, é de 84, em que ele faz um panorama do ensino pago a partir do Brasil, mais especificamente a partir das Universidades Metropolitanas Unidas do Estado de São Paulo, em que ele vai fazer uma leitura, primeiro, dessa expansão desse ensino pago, de quais eram os grupos sociais que eram absolvidos ou que ingressavam dentro desse ensino pago, dessa universidade, e ele meio que vai fazer um raio-x do funcionamento prático dessas instituições. Então, assim, ele vai verificar naquela época coisas como, por exemplo, que as universidades que estavam, vamos dizer, ganhando força e um grande contingente de estudantes no Brasil, ao mesmo tempo em que caía o investimento do governo nas universidades públicas, então se ampliava essas universidades privadas. E aí ele vai fazer um retrato dessa Universidade Metropolitanas Unidas, eu acho que é assim a palavra, a sigla. E nesse raio-x ele vai dar conta de uma coisa que a gente já dá conta hoje dentro das praticamente todas as universidades privadas, que é a falta desse tripé que dá sustentação e fundamentação à existência de uma universidade, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Mas, além disso, ele ainda vai trazer outros elementos, que é a pressão sobre o trabalho dos professores, inclusive de cunho ideológico, um controle ideológico, uma carga horária de trabalho gigante, uma diminuição de espaço de convivência desses professores. Então, eles tinham uma quantidade de aulas exaustiva e funcionava mais ou menos como uma escola, que tinha um intervalo. Então, o intervalo inicialmente era de 30 minutos, e aí depois esse intervalo ele vai diminuindo, de modo que os professores eles começam a perder essa, vamos dizer, possibilidade de sociabilização dentro do espaço da própria universidade. E aí, como o Florestan Fernandes ele analisa, essas universidades ela vai absorver o quadro de uma classe média, média alta, que não estava conseguindo acessar as universidades públicas naquele momento. Então, o debate sobre a reforma universitária que a gente vai assistir nas décadas de 60 e 70, inclui, entre outras coisas, a necessidade de ampliação de vagas dentro das universidades. Por quê? O sistema de vestibular, ele aprovava todas as pessoas que ultrapassavam uma nota dentro de um corte. Então, as pessoas ficavam aprovadas, mas não eram incorporadas porque as universidades elas não tinham vagas para absorver. Então, essas universidades particulares, elas começam a absorver esse contingente de estudantes que não estavam, que podiam pagar e que não estavam conseguindo acessar as universidades. E é aí que se vê a possibilidade de crescimento. Então, a solução que vai ser sempre apresentada pelo governo ao longo das décadas de 70 e 80, principalmente até 85, que é até onde eu acompanhei os documentos, para solucionar as demandas, a procura pelas vagas nas universidades, seria criando essa possibilidade do ensino pago e carreamento de recursos públicos
para essas instituições. Então, qual era a lógica? Então, oferecer bolsas para os estudantes que não estavam conseguindo ingressar nas universidades públicas, gratuitas, acessarem as universidades privadas. Então, nada tão diferente do que a gente está vendo hoje acontecendo. Bom, eu quero fazer os dois últimos quadros para a gente ter uma noção de que quando o Andes se funda e quando as associações elas começam a ganhar força enquanto um coletivo de luta, efetivamente nós vamos começar a ter uma possibilidade histórica até de sobrevivência das universidades, porque quando a gente entra nesse debate, quando a gente começa a acessar esse movimento que foi feito nas décadas de 70, 60, 70 e 80, como uma tentativa de reestruturação das universidades, não a criação de novas universidades, a ampliação de campi, de novos campi, mas sim a ideia de um sistema de privatização. Aí a gente entende o quanto essas greves e essas lutas e outras que vieram depois de 85 foram fundamentais para que hoje nós estivéssemos aqui, inclusive tendo a possibilidade de fazer greve, de continuar reivindicando, de garantir que hoje nós tenhamos, ainda que não seja a universidade dos nossos sonhos, mas ainda uma universidade pública e gratuita. Então a greve dos 84 ela foi uma greve simbólica no sentido de que foi a greve de 84 dias, mais uma vez 19 universidades autárquicas, 8 escolas isoladas e a adesão dos servidores, que vai ser um momento muito importante, com uma lista de reivindicações bem importante, como o reajuste de 64,8, pedindo retroativo de 84, reajuste semestral, 13º estatutários, quinquênios para seletistas, piso para os servidores. Então, assim, era um conjunto de reivindicações bem importante, mas que essa greve, basicamente, ela teve um resultado que para alguns foi considerado pífio, porque ela não obteve pragmaticamente nenhum retorno dentro da lista de reivindicações. A única coisa que se conseguiu depois dos 84 dias de greve foi a formação de uma comissão para reabrir negociações com o governo. E por fim, a greve de 85, a greve de 85, que foi a última dentro do reporte que eu fiz, que durou 45 dias, e talvez com a maior lista de reivindicações que se teve de todas essas greves. E aí, todas as greves, elas tinham uma coisa em comum, que eu acho que é comum ainda hoje, que é a questão da valorização salarial, da reposição, e de outros detalhes. Então, nessa greve se reivindicava 38,5% de reposição e reajuste igual ao INPC do semestre, ou seja, mais uma vez, essa recomposição salarial de acordo com a inflação, implantação de reajuste semestral, aposentadoria integral, adicional de dedicação exclusiva, produtividade, verbas de contas e de custeios para as universidades, e assim a lista vai. Então, quais foram os resultados obtidos nessa greve de 85, para finalizar? Reajuste de 75,6 a partir de setembro desse mesmo ano, liberação de verbas para as instituições federais e uma promessa de uma criação de planos e cargos e carreiras e uma garantia, ou pelo menos essa reestruturação, essa criação de um plano de cargos e carreira, teria aí uma promessa de isonomia salarial entre os servidores das universidades autárquicas e das universidades no regime de fundação.
Então, assim, de uma maneira geral, inicialmente eu queria trazer um pouco desse quadro, porque é um pouco do que eu faço como professora e professora que estou hoje no ensino básico, quando eu escuto dentro das escolas do estado as pessoas que eles ficam se questionando, mas a greve prejudica. Eu disse, a greve prejudica, mas ela garante que você tenha. Principalmente quando os meus alunos, eu prefiro ir para uma universidade privada porque não tem greve. E aí eu tenho que fazer todo esse movimento de explicar para a pessoa qual é o sentido, né? Qual é vamos dizer, a importância de você não só poder acessar, estudar em uma universidade pública e você lutar por ela. Porque essa luta não deve ser só dos professores. E aí a gente está vendo cada vez mais os estudantes ficando de fora dessa luta. E eu acho que um dos movimentos que nós deveríamos fazer seria de trazer os estudantes para entender por que a greve acontece. Inclusive minha filha, que estuda aqui, tendo uma mãe professora e que fala sobre isso o tempo todo, às vezes ela diz, mãe, eu entendo, mas eu me queixo. Então eu disse, bom, então toda vez que você se queixar, eu vou precisar fazer o movimento de volta e explicar tudo para você entender. Por que você está numa universidade pública, por que você está numa universidade gratuita, por que você está numa universidade que ainda que você se queixe dos laboratórios, mas eles existem, ainda que você se queixe das bibliotecas, que elas existem. O que a gente precisa lutar é pelas melhorias. E a greve, acredite, eu sempre digo a ela, é o último instrumento. Então, se a gente pensar, por exemplo, agora nesse governo, nós já estamos há quase 2 anos nas tentativas de negociações. Então, a greve é o último recurso. Então, assim, de uma maneira geral, era isso, que eu gostaria de apresentar, nada de muito analítico, mas para poder aqui provocar o debate. Muito bem, obrigado aí a Fé, a exposição. A gente continua depois com o debate. Vou passar ato contínuo a palavra para Irã. Também, mesmo tempo, tá bom? Vai faltando 5 ali. Eu lhe convido a concluir. Bem, começando aqui, bom dia a todos. E parabenizar a Odisseia, pela defesa, Laodiceia, pela defesa recente, foi a semana passada. Então temos talvez a mais nova doutora aqui entre nós. Eu começaria talvez pontuando algumas questões aqui com relação à greve, o que caracteriza, quais são os elementos que caracterizam o fato greve. Até teve como referência um livro que foi publicado em 1963 pela Civilização, editora Civilização Brasileira, foi escrito por Jorge Lins-Bioli. Ele coloca aqui alguns elementos que caracterizam o fato de greve. Em primeiro lugar, somente os trabalhadores fazem greve. A greve é um instrumento de luta, uma forma de luta dos trabalhadores. Em segundo lugar, as greves sempre são feitas para obrigar os capitalistas diretamente ou através do Estado a atender às reivindicações dos trabalhadores. Qualquer que seja o motivo que as tenha gerado, são sempre feitas com aquele objetivo. A greve altera o rendimento do trabalho, paralisando ou reduzindo momentaneamente. É exatamente esse fato que lhe dá poder coercitivo. Se não prejudicasse os capitalistas, não teria razão de ser, não teria qualquer eficácia como arma de luta dos trabalhadores. Porém, em geral, a greve não é feita com a finalidade de prejudicar, mas e sim de beneficiar os trabalhadores, que está ganhos econômicos, direitos. A greve é realizada estritamente nos quadros das relações de trabalho. Como relações de trabalho, entendemos as relações entre trabalhadores e patrões que se processam dentro da empresa, da fábrica.
nas atividades que os trabalhadores realizam, né? No conjunto do movimento operário, encontramos diversas formas de lutas, manifestações públicas, passeatas, comícios, a luta, né, no âmbito institucional, né, no parlamento, os operários sempre a busca de conquistar benefícios. Na luta também ideológica, pelo debate de ideias, na luta armada, pela força, podendo ir até a guerra civil. Embora tenha alguns casos aí na própria história, né, da humanidade. Todas essas formas de luta se processam fora das relações de trabalho. A greve é uma forma de luta que se processa dentro das relações de trabalho. Como formas específicas de luta, a greve somente surgiu em determinado período aí, ou fase histórica, né? Ela surge com o capitalismo. Como qualquer outra forma de luta, tem seu fundamento na exploração a que a classe operária, os trabalhadores, é submetida. Então, só existe luta operária porque há exploração da classe operária. Em termos mais gerais, só existe luta de classe porque há exploração de uma classe por outra. Classe, né? Portanto, isso sempre aconteceu a partir do momento em que a humanidade, né, ou surgiu a sociedade dividida em classes. Bem, a greve surgiu com essas novas formas de relações de trabalho criadas pelo capitalismo. Surgiu com a grande indústria, com as grandes concentrações operárias, as massas trabalhadoras foram agrupadas pelas necessidades das empresas, dos capitalistas, né, e a classe operária, então, essa forma de luta ela surge, então, a partir, inclusive, da Revolução Industrial, com essa mudança que acontece. E as primeiras manifestações dos trabalhadores foram a famosa lá, o lutismo, né, que é a quebra das máquinas. Mas aí, depois disso, eles perceberam que não bastavam essas manifestações violentas contra as máquinas, né? Então, é a partir, então, desse desenvolvimento, dessa consciência, é que, então, ele se utiliza dessa forma de luta, né? Então, surgiu dessa compreensão de que a responsabilidade pela exploração não cabia às máquinas, mas aos proprietários delas, e de que a força do trabalho era imprescindível ao processo produtivo. Portanto, não era necessário quebrar as máquinas, bastava paralisá-las. E com o fim de paralisá-las, bastava os trabalhadores não comparecerem às empresas, cruzarem os braços. Então, claro que no setor público tem algumas diferenças aí com relação a isso que coloca, que é muito mais no âmbito da produção, né, das relações que se estabelecem. Tivemos ao longo da história, no caso do Brasil, as primeiras greves registradas aí no final do século XIX, a partir de 1880. E eu fiz aqui um levantamento destacando aqui 6 importantes greves no Brasil. A primeira delas é a famosa Greve Geral de 1917. Foi um marco importante na história das greves no Brasil. Mobilizou trabalhadores de diversas categorias em várias cidades do país. E com essa greve, os trabalhadores conseguiram ser ouvidos e ter um aumento de 20%, né, de salário. Só anos depois é que eles vão ter outras conquistas. A regulamentação do trabalho infantil, as férias,
a questão do acidente de trabalho e tal. Uma greve também muito importante foi a que aconteceu em 1953, a greve dos 300 mil, que aconteceu no Rio de Janeiro e foi uma das maiores greves da história do país. Operários da fábrica de tecidos Matarazzo decretaram a greve, que será o estupim de um amplo movimento contra a inflação e por melhores salários, desafiando os governos estadual e federal da época. Essa greve dos 300 mil inaugurou um tipo de organização que tornaria um modelo para o movimento sindical. A mobilização era vertical, começava pelos comitês de fábrica, era validada por assembleias e ganhava as ruas com passeatas, comícios e piquetes. Outra, para não ficar citando só greves assim que tinha mais esse objetivo de ganhos econômicos, de conquistas de direitos, de ampliação, você tem a greve que aconteceu em 61 pela posse de Jango. Após a renúncia de Jânio Quadros, alguns partidos tramavam golpe para impedir a posse. Então, nesse ano, aconteceu uma greve geral, que é que conquista o 13º salário. E em 63 teve a greve dos 700 mil, chamada greve dos 700 mil. Iniciou com a Assembleia convocada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, pelo Pacto de Ação Conjunta, decreta essa greve geral em São Paulo, em nome de 79 sindicatos, de 14 categorias profissionais, que abrangiam cerca de 700 mil trabalhadores. A paralisação duraria 5 dias e mobilizaria cerca de 80% da base sindical dos metalúrgicos, têxteis, gráficos, químicos, marceneiros, empregados nas indústrias de laticínios, de trigo, massas alimentícias, portume, bebidas, é uma infinidade de categorias. 1963. 63, né? E aí, durante a ditadura, também teve outras greves importantes, né? Poderia citar aqui a de 1968. E a de 71. 68 e a de 71. Isso. Bem, essa greve em 63, ela atingiu diversas cidades no interior de São Paulo, como Santos, São José dos Campos, Osasco e Marília. Os trabalhadores tinham mais do que reivindicações salariais, queriam dos patrões o reconhecimento da CNTI como representantes legítimos dos trabalhadores nas negociações com os patrões e dissídios unificados das categorias por eles representadas, o que aumentaria os ganhos daquelas de menor poder de mobilização. Com essa greve se conquista a negociação coletiva, 80% de aumento de salários em todas as categorias, mais liberdade para os cerca de 100 líderes que foram presos durante o processo aí da greve. Eu poderia também deixar de falar que a partir do final dos anos 70, com as greves do ABC, que tiveram um papel importante, porque termina inaugurando o que vão ser chamado novo sindicalismo e tal, e aí vamos dizer assim, é fruto desses movimentos lá no ABC e tal, que depois vem todo esse processo aí da criação da Central Única dos Trabalhadores e tal, embora elas depois degringolam, seguem outros rumos, degeneram, muito resultado aí da atuação das, vamos dizer assim, das cúpulas, e tal. E aí, eu colocaria no âmbito aqui do serviço público, em especial da educação, com as greves nas universidades federais.
O histórico dessas greves nas universidades é extenso e marcado por uma série de mobilizações de servidores, né, técnicos, de docentes e estudantes em busca das melhores condições de trabalho, salários dignos, mais investimento na educação pública, entre outras reivindicações. Alguns dos principais motivos que levaram a greve nas universidades federais, por exemplo, inclui a falta de reajuste salarial, que tem sido uma prática, né, embora isso tenha sido inserido na Constituição, de que teria que haver recomposição a cada ano, recompondo as perdas, né, provocadas pela inflação, mas todos os governos após 88 não têm cumprido esse dispositivo da Constituição, que eles teriam que, se não dá reajuste, teriam que justificar. Mas qual foi o governo que faz essa justificativa, né? Simplesmente não cumpre esse dispositivo aí da Constituição. Então tivemos várias greves, como já foram citadas aqui pela colega, né, especialmente desse período aí, final dos anos 70 até meados de 85, foi o recorte aí da tese, né, envolvida aí pela tese da colega, mas tiveram outras greves, inclusive mais longas, né, do que expressivas e significativas, né, do ponto de vista também dos motivos, das questões, né, representadas pela greve. Mas eu citaria aqui, por exemplo, as greves nos anos 90, por exemplo. Ainda nos anos 80 você tem a greve dos 44 dias, né, de 87. Em 89, uma greve também bastante longa, foram 66 dias, de 8 de maio até 13 de julho. Teve a participação de docentes de 42 instituições federais, contando com o apoio de estudantes e técnicos. As principais reivindicações eram as verbas, né, recursos do Tesouro, revogação do decreto proibindo contratações e imediata abertura de concurso, reposição dos 34,9%, anuênio de 1% em substituição ao quinquênio, incorporação da gratificação de nível superior aos salários, estendendo-a às instituições de ensino superior fundacionais, a aposentadoria integral. Eram essas reivindicações, né? E teve alguns resultados, né? A liberação de recursos, né? A alteração do plano de carreira dos docentes, aumentando de 40% para 50%. O incentivo de dedicação exclusiva sobre o salário base, entre outros. Em 91 também, uma greve bastante longa, que foi 107 dias, 45 instituições federais participaram dessa greve. As reivindicações eram a reposição de 144,38%, incorporação de perdas salariais dos planos Bresser, Verão e Collor, chegavam a cerca de 640%, né, de perda. E como resultado dessa greve, a rejeição da medida provisória que excluía docentes e técnicos dos reajustes do governo, reajuste geral de 20%, correção da tabela dos vencimentos dos docentes, aumento do valor das gratificações por títulos, implantação da gratificação para a especialização, aumento da gratificação de dedicação exclusiva de 50% para 55%. Ou seja, a luta continuou. Então veja que é uma luta antiga que continua e continua, né? Em 93 teve também uma importante greve, que foi a primeira greve unificada dos SPFs, né, com apoio dos estudantes. Em 94, aí o Luciano já estava aqui, né? Foi a primeira greve que você participou.
91 já estava aqui, já entrei com greve. Então você participou dessa. Estou saindo com Então, greve. a pessoa mais habilitada, Aliás, como acreditada aluno, para falar né? dessas. Como aluno, entrei com greve, 84 para 85, e saí com greve, 88 para 89. Então a greve, Faz parte, ela tá está no sangue. enraizada. Foi meu professor, ele Já teve chegou novo. o tempo aqui. Só não tem. Já A acabou pessoa o tempo. pensa que é novo, né? Não, mas está bem conservado. Você Tem uma pergunta. Já se dizia, por isso Ah, que ela que crescer, vai dar muito trabalho. Pelo menos a polícia é o capital, né? Voltemos aqui. Desculpa. Valeu pela interlocução. Não, senhor. Viu o tempo? Você ainda tem 15 minutos. 15 minutos? Vixe, ainda tem tempo. pegou demais. Então né? posso me estender um pouquinho mais aqui. Então, uma importante greve também foi a de 1998, né? Foi 104 dias de greve. Era a Eram FHC, né? 51 Resistência instituições à- federais de à- ensino Faltou salário. participando. Mas seu salário também, né? As reivindicações eram reajuste de 48,65%, recomposição do quadro de docentes das IFES, ampliação de vagas, abertura de concursos, né, para docentes. Mesmo após a greve, foi uma greve que teve uma certa radicalização, né, teve greve de fome, 14 docentes ficaram em greve de fome. Não houve nenhuma conquista referente aos itens da pauta. O governo não abriu mão do seu projeto excludente, privatizante, substituindo o PIB, né, que era a gratificação, pela JEC, a famosa JEC, Famosa jegue. que tem em comum as mesmas características, que nada foi concedido aos professores de Sinistra primeiro memória. e segundo grau e aposentados. Né? Então, Depois ela foi incorporada. é, Essa parte. 8 anos para fazer que seria um aumento salarial. E o aumento de 0,1%. 0,1%. 0,1%. Eu estava entrando aqui na UFCG como aluna. O cara está escrito assim, 0,8%. Antônio Beto à frente. 0%. Ele já chamou a gente de vagabundos. Vagabundos. Né? Lula 91. vai ganhar dele, né? Deu esse reajuste, Lula não deu nada. 0%, para mais bonito. Voltemos aqui. Fazer o cartaz bem grande. Ele botou lá, vagabundos. Chamou a gente de vagabundos. teve também uma greve importante de 2000, embora com um índice menor de participação de instituições federais, mas foi uma greve importante porque ela conseguiu barrar um projeto, né, que era de autonomia, entre aspas, do MEC, e barrar o envio ao Congresso Nacional do projeto de emprego público do governo federal, né? Aí dentro daquela linha aí da reforma do Estado e tal, promovida aí pelo FHC, que tinha algumas medidas aí que se conseguiu barrar com essa greve de 2000. A de 2021, 2001 já foi uma greve muito maior, né, em termos de participação de IFES, e longa, 108 dias. Com essa greve se conseguiu a abertura de 2.000 vagas, equiparação do GID à GED, ou GEG, como chama, e a manutenção do regime jurídico único. Se conseguiu um reajuste salarial variando entre 8% e 15%. E aí também teve as sucessivas greves aí nos anos 2000, né? 2003, 2005, em que a de 2003 se consegue evitar a perda da aposentadoria integral e da paridade entre ativos e aposentados para os atuais, da época, né, servidores. Em 2005 teve também uma greve bastante longa, foram 112 dias. E envolveu 39 instituições de ensino.
as reivindicações dessa longa greve eram o reajuste de 18% como parte da reposição salarial, incorporação da GED e da GEAD, com equiparação pelos valores mais altos, e da GAI, para outra gratificação também, porque a remuneração dos professores eram divididas em inúmeras gratificações, né? O salário base era minúsculo, né? Então, isso começou essa luta aí para incorporação, e a proposta do sindicato já nessa época de uma linha só, né? O contra-cheque. Reivindicava-se também a retomada dos anuênios e a implementação imediata da classe especial para professores das carreiras de primeiro e segundo grau e da classe de professor associado. Isso aqui é foi uma reivindicação do próprio sindicato, né? A greve foi suspensa no dia 19 de dezembro, por não haver possibilidade de negociação com o governo. Segundo a avaliação do ANDES, os montantes financeiros destinados no orçamento de 2006 para os professores das carreiras de primeiro e segundo grau e do magistério de ensino superior se conseguiu então 790 milhões, foram resultantes da greve. Em 2012 também foi uma das greves mais longas, né? 125 dias, de 17 de maio a 17 de setembro. E também que envolveu quase que a totalidade das instituições federais de ensino. Então, cerca de 60 IFES que aderiram à greve. As reivindicações eram a garantia de condições de trabalho, carreira única e aposentadoria integral para todos os docentes das IFES, cumprimento da Constituição referente à autonomia universitária, principalmente no que diz respeito ao financiamento e abertura de vagas, incorporação de todas as gratificações ao vencimento e interstício de ensino entre os níveis da carreira. E aí, o resultado é o que muitos aqui já conhecem, né, dessa história, o simulacro de acordo assinado pelo Peregrino, o PROIFES, e o governo enviou o projeto de lei, né, ao Congresso Nacional, que aí foi aprovado e foi aqui a famigerada lei que aí descaracterizou completamente a carreira, desvincula a questão dos aposentados, né, fica uma parte, porque as mudanças que acontecem provocadas por essa lei, né, estruturando a carreira ou desestruturando, mas mesmo assim, aquelas poucas benefícios, podemos dizer assim, na verdade não é transferido ou assegurado aos aposentados, né? E em 2015, também outra greve importante. E para finalizar, eu trouxe aqui alguns dados, porque é uma questão também que sempre se discute quando, com relação ao movimento docente, né? Há um processo de esvaziamento, né, dos sindicatos, né? No modo geral, em especial também os sindicatos e as associações e as entidades sindicais dos servidores públicos, que ainda, mesmo assim, comparando com o setor privado, ainda conseguem índices maiores de sindicalização. Veja, hoje, as taxas de sindicalização mais altas inclusive no setor público, e em especial dos professores das universidades públicas. Ora, os dados do Portal da Transparência do Governo Federal e do painel da Universidade 360 do Ministério da Educação mostram que somos cerca de 202 mil, um pouco mais hoje, né, docentes nas IFES, sendo que são, por esses dados, que já está um pouco atualizado, né, do ano passado, 136 mil nas universidades federais e cerca de 65 mil
nos institutos federais e Cefetes. O Andes, dados aí do período ali da última eleição, para esse biênio 2023-2025, tínhamos, na época das eleições para a direção nacional, né, antes, 66.776 filiadas, né, sendo 47.710 docentes nas IFES, mostrando uma taxa de sindicalização nas IFES, no caso do Andes, é de 34,9%, sendo então 3,7 vezes maior do que a taxa de sindicalização no Brasil, que segundo os dados do IBGE, gira em torno de 9%. Quando observamos a taxa de sindicalização no servidor público, em geral, se aproxima dos 20%. A sindicalização de docentes nas IFES, no Andes, ainda se mostra mais elevada, sendo 1,7 vezes maior que a taxa média aí dos servidores públicos, de modo geral. A outra entidade, que representa parte aí da categoria, o Sinasef, possui 26.767 filiados, conforme o registro obtido em cadastro do Ministério do Trabalho e Emprego. Das 69 universidades federais, o Andes tem 63 seções sindicais em 61 universidades. Essas duas a mais daqui da UFCG, né? Tem a do CG Patos e a DUC. Já o outro PROIF, né, tem apenas 5 sindicatos locais que representam 7 universidades. E temos uma universidade em que o sindicato local não está afiliado a nenhuma das entidades, que é o caso da UFMG. Em 2004, a fundação aí do PROIF, esse grupo contava com a participação da direção de 12 seções sindicais. Hoje, se reduziu a 5 entidades ligadas às universidades, que é a ADURN, a PUB, a DUFG, a DUFESC e a do Rio Grande do Sul. No Brasil existem também 38 institutos federais e 2 Cefetes distribuídos, mais de 660 unidades nos municípios. O PROIF tem apenas um sindicato na base dos institutos federais, que é o do Paraná. O Andes tem seções sindicais em 2 Cefetes e 5 institutos federais, representando então parte das unidades. Os demais fazem parte da base aí do Sinasef, que representa cerca de 560 unidades das IFES, são campos, né, das 79 seções sindicais. É claro que existe aí já uma vasta literatura para analisar as transformações do sindicalismo brasileiro, mas eu resumiria que desde aquele período aí do chamado sindicalismo de Estado, né, burocrático, cartorial, atrelado a instituições de Estado, que desenvolveu aí um período de Vargas, né, houve algumas mudanças, né, a ascensão do novo sindicalismo, o surgimento da CUT na década de 80, como uma das principais expressões de um sindicalismo autônomo, depois vai perdendo a autonomia, que apostava na mobilização para a conquista de direitos e, por fim, as transformações desse novo sindicalismo, um sindicalismo de resultados, né, com uma combinação de baixa mobilização, atrelamento aos processos de participação social dentro do Estado, sindicatos como promotor de serviços públicos de descontos para afiliados, abandono das estratégias de lutas, como as greves dos trabalhadores, e um pragmatismo sindical, né? Isso é o que caracteriza, de modo geral, a estrutura sindical do Brasil. E eu estou colocando isso aqui até para pontuar, porque
dentro da nossa categoria, especialmente nas últimas assembleias, temos visto muito esse discurso de que a gente tem que pensar em outras formas de luta e tal. Na verdade, que outras formas de luta existem se não é a greve, né? O cruzar os braços e tal? É claro que, talvez não retomar uma tradição também de greve de ocupação, né? Greve no local de trabalho, esse debate com a comunidade e tal. Mas é muito para chamar a atenção disso, que na verdade não existe outra. E pelo histórico aqui apresentado, quer dizer, todas as conquistas, né? E mesmo as greves que tiveram um caráter mais de resistência, né? Ou, então, de manutenção, luta para manter alguma coisa, você só conseguiu isso através da greve. Não foi apoiando ou defendendo governos, nem vamos dizer assim, se recolhendo para não desgastar, né? Muito pelo contrário, você só conseguiu, até que os diversos governos cedessem alguns pontos, ou mesmo as migalhas, né, que apresentam, resultado das greves. Então não existe outra. Como colocado inicialmente, né, quer dizer, no campo aí da produção, do privado, das empresas, quer dizer, você não conquista nada se não for com o enfrentamento, com a luta, né? Quer dizer, então, com isso eu finalizo aqui, passei um pouquinho do tempo. Obrigado aí, companheiro Iralana. Antes de passar a palavra aqui para o público, para a gente continuar essa conversa, né, através do debate, eu queria fazer uma pequena reflexão, juntando aqui um pouco a fala de Lauricéia e Iralana. Bom, primeiro, eu acho que chama a atenção o seguinte, acho que o ANDES ele surgiu porque, na época que ele surgiu, houve um processo de proletarização geral dos trabalhadores, né? Seja mais típicos, né? Seja trabalhadores que antes eram associados a profissionais liberais. Então a ditadura, com o seu projeto, né, de concentração do capital, ela proletarizou, né, e mercantilizou segmentos até então pouco atingidos, né, por esse setor. Então, o ANDES é um pouco produto disso, né? Enfim, esse projeto da ditadura que desmascara, né, então, um professor vive do trabalho, é um trabalhador. Então, acho que é importante registrar isso, né? Porque é que, historicamente, uma categoria, né, até então desvencilhada de uma classe, mais geral, ela passa a ser associada. Então, acho que uma das razões para o surgimento do ANDES, da ANDES, né, depois do ANDES, é um pouco esse processo de proletarização que a ditadura militar, através do seu projeto concentrador, promoveu e obviamente, combinado isso com a repressão, né, que também impactou muito diversos setores. Então, daí um pouco o ANDES ter em sua gênese, né, o instrumento da greve, né, que é um dos mais importantes, como Iralana colocou, da classe trabalhadora do capitalismo. Embora, aqui no Brasil, quem primeiro fez greve, né, existe uma greve registrada no movimento, né, de 1853, chamada Greve Negra em Salvador, né, que juntou os escravos libertos, né, ao ganho, né, eram aqueles trabalhadores, né, sem o qual a cidade escravista não funcionava. Então, as primeiras greves que ocorreram no Brasil, né, elas juntaram escravizados e... Quando? 1857, em Salvador. Tem um livro, né, do historiador José Reis, chamado A Greve Negra, de 1853.
ainda no período escravista, né? Ele lutou, depois teve greve de setores como panificação, né? E até escravos que trabalhavam nas primeiras fábricas, né? Que se juntavam a outros trabalhadores ditos livres que faziam o movimento paredista, né? Era o termo da época. Greve de sapateiros, a gente registra, greve de condutores de charretes. Exatamente. Pois bem, então, quer dizer, essa tradição ela é incorporada por esses setores proletarizados e que sofreram, né, a dureza da ditadura. Então, daí, né, um pouco esse ciclo inicial de greve, né, em 80, e que se estende até hoje. Mas, por outro lado, quando o ANDES vai se constituindo, né, ele, de certa maneira, deixa uma contribuição para a classe, né, a qual ele passa a se vincular. Né? Porque o ANDES também tem essa característica, né, de articular lutas específicas, concretas, sem a qual nenhuma greve existe. E a gente voltou a discutir isso. Os ganhos da greve, né, teve ganho, não teve. O fato é que, se você não tem uma pauta, né, inclusive material, dificilmente você leva um movimento adiante. Né? Então, o ANDES ele articula esses aspectos da pauta econômica com aspectos mais gerais. Né? Então, o ANDES, de certa maneira, ele foi influenciado por essa tradição da classe trabalhadora e sua luta contra o capitalismo, mas, ao mesmo tempo, como outros segmentos, né, que constituem a classe trabalhadora, ele contribuiu para o seu processo formativo e organizativo. É bom chamar a atenção de que, ao contrário, inclusive, da tradição sindical brasileira, sempre via de regra de cima para baixo, né, consolidada com a CLT, até hoje a gente não se livrou de tudo isso, o ANDES ele não surgiu primeiro como entidade nacional, ele foi produto desses múltiplos movimentos que foram surgindo e que geraram a formação das primeiras ADEs. Então foi a articulação das ADEs que levou à criação do Sindicato Nacional. Então essa coisa de baixo para cima, né? A forma organizativa de baixo para cima, que depois se articula. E, inclusive, desde os primeiros debates, a ideia de um funcionamento que estivesse em consonância com a própria formulação da... Isso. Enfim, a partir daí, esses instrumentos que até hoje a gente tem e que chegou até nós, um pouco essa que a gente poderia chamar de uma democracia, né, operária, da base para o topo, do topo para a base e assim sucessivamente. Isso está presente nos nossos eventos, como o CONAD, como o Congresso, como as nossas próprias AGEs, né, Assembleias Gerais, e tudo mais, e que se reflete até em momentos de greve, né? Basta a gente comparar a nossa estrutura, né, de funcionamento de uma greve com a da FASUBRA e do próprio SINASEF. Quer dizer, em períodos de greve, inclusive, os comandos locais e o comando nacional estão acima das diretorias, né, que gerem o dia a dia do sindicato, das ADEs e do ANDES. Então isso é uma coisa também muito interessante, né, que o ANDES legou aí para esse processo de constituição da classe trabalhadora. E por aí vai, né? Então é um pouco isso. E só para terminar, essa exposição de vocês também levou, né, a história, a memória, né? Porque, como eu disse, né, eu entrei aqui como aluno sob o signo da greve. Eu lembro que quando eu entrei em 85, as aulas só começaram em maio daquele ano, né? Não começaram em março, não era relativamente bom, porque tinha tido a greve de 84, né? E que se desdobrou na reorganização do calendário. E eu também concluí o curso em 89, também impactado pela greve, né? De 88 para 89. E quando eu retornei como professor, né, em 91... Começou com a greve. Eu entrei em março, dia 7 de março de 91, e em maio eu já estava aqui no comando de greve, lá no trenzinho, né, Maurício? Oi? Eu lhe ensinando as coisas. Sei. Então, hoje você disse que eu sou seu guru, né, pô? Inverteu aí o aprendiz, ultrapassou o mestre. Supera o mestre, né? E vice-versa. Pois bem, então teve a famosa greve de 91, inclusive a gente cunhou um slogan, né, que
foi incorporada até hoje às lutas do movimento dos trabalhadores, que passou pelo impeachment, né? Naquela história lá, daquela frase de Collor, né? Eu estou com aquilo roxo, né? Aí na greve de 91 a gente fez uma manifestação na Praça da Bandeira, botou um saco lá, né? Todo roxo, com o cacetete. Então a gente convidava a população a dar uma porrada no saco, deixa o roxo mais roxo. E tinha fila, Exatamente, a população irada, né? Então o movimento potencializou uma ira disseminada que culminou, né? Aos trancos e barrancos no impeachment de Collor. Então o movimento docente teve essa participação, inclusive, em âmbito local, né? E estou saindo agora, né? Estou para me aposentar sob o signo da greve. Então eu poderia, se tivesse um perfil de reacionário, né? Tá aqui, né? Verborragia contra a greve. Mas não, foi a greve, né? Que me permitiu, como filho de sapateiro, entrar na universidade, que não foi fácil, como muitos outros, né? Daquela geração, e está saindo, né? Para uma aposentadoria minimamente decente, fruto das greves e fruto desse instrumento que é o patrimônio da classe trabalhadora brasileira e quiçá mundial, que é o nosso Sindicato Nacional e a nossa cadeia. É isso. Passemos agora para o debate.